Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu tenho uma palavra de Deus maravilhosa, enriquecedora para o devocional de hoje. Eu sempre procuro ser objetivo, prático e peço a você assista até o final e curta caso você goste do conteúdo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3. E deixa eu ler o versículo 1 que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: com leite vos criei e não com carne. Aqui ele está falando para a família de Deus e ele está tratando a palavra de Deus como um alimento. Ele utilizou leite e ele utilizou carne. Observe que o leite é algo mais leve e a carne é algo mais pesado, um alimento mais pesado. Depois aqui no versículo 6, ele vai dizer assim, eu estou ainda em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O campo missionário. Então a palavra de Deus é a semente, a que ele trata como semente. Um planta, outro rega, isso é trabalho, mas é Deus que faz essa semente crescer. E no versículo 9 vai dizer assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus. Ele está fazendo aqui uma referência à parábola agrícola, mas observe só a mudança que ele vai fazer agora. Ele vai dizer assim: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aí ele sai de uma comparação de lavoura para edifício. Então aqui ele está tratando agora o templo de Deus como um edifício, onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita no crente individual, na igreja local ou na igreja universal. É claro que o universal que eu falo é o corpo de Cristo juntando todas as igrejas. Tá? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai mostrar que Deus habita pessoalmente em cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai mostrar que Deus habita na igreja local, na comunidade. E em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22, vai dizer que Deus habita na igreja universal. Então Deus é Deus, Ele habita em mim individualmente, em você, Ele habita na nossa igreja e em todas as igrejas ao mesmo tempo. E falaremos sobre isso em outra oportunidade. Mas aqui, focando na parte da construção, para a gente finalizar o nosso raciocínio, na parte da construção, o apóstolo Paulo vai dizer que esse edifício tem um fundamento, e o fundamento do edifício é Jesus Cristo. Então a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de missionário, a igreja não é de pastor, a igreja é de Jesus Cristo. Deixa eu ler o versículo 11 aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, que ele vai dizer assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Isso aqui, ele classificou aqui, lembra que eu falei da semente e falei da semente não, eu falei do leite e da carne. Agora aqui ele cita 3 materiais e mais 3. Ele cita ouro, prata e pedras preciosas. E depois ele cita madeira, feno e palha. Observe uma coisa aqui, um contraste. Ouro, pedras preciosas, no caso prata e pedras preciosas, são algo que você precisa de escavar, de ir fundo, de pesquisar, de garimpar. É difícil de encontrar, é precioso, é caro. Precisa de mergulhar nas profundezas, procurando ali. É como se o crente estivesse mergulhando nas profundezas de Deus, da palavra de Deus, mergulhando no rio, indo no rio de Deus, do Espírito Santo. Mas a madeira, o feno e a palha,
É algo superficial, você encontra em cima da terra, é barato, é fácil de queimar. Não é algo duradouro, é algo que acaba com o tempo. O feno, me parece, a madeira, feno e palha. A palha acaba mais rápido do que o feno mais rápido do que a madeira, mas tudo perece com o tempo. Mas a prata, o ouro e as pedras preciosas, elas duram para sempre. Então, se você é um cristão, procure aprofundar no mistério, procure ir mais fundo. Não fique só no leite, mas vai também no alimento mais pesado. Não fique construindo o edifício, porque nós somos os materiais. Não fique construindo o edifício, a casa onde Deus habita, que somos nós, de palha, de feno e de madeira, porque isso não vai passar no dia do tribunal de Cristo, que é o julgamento das nossas obras. Procure aprofundar, procure ser valorosos, procure ser pessoas que estão mais ativas no ministério. Se você for um pregador, seja um pregador por excelência. Se você for um pastor, ame a igreja. Se você for um obreiro qualquer, não tente ofuscar a glória de Deus. A igreja não é nossa, ela é de Deus. Se você for um louvorista, dedique ao louvor e à adoração, porque Deus está procurando joias preciosas e valorosas. Obrigado você que tem curtido, comentado, compartilhado todos os dias. Vamos orar? Deus, que nós venhamos ser, Pai, joias preciosas para a edificação do templo. Que nós venhamos, meu Pai, ser não apenas alimentado com leite, mas com alimento sólido. Que nós venhamos, meu Pai, da mesma forma que é difícil extrair o ouro, a prata e encontrar as pedras preciosas, nós venhamos mergulhar nos mistérios do Senhor. E que nós venhamos construir, Pai, um edifício valioso, um edifício, meu Pai, digno para não ser reprovado no dia do tribunal de Cristo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.